Olá, bem-vindo, futuro professor, futura professora. Eu sou o professor Cláudio Corrêa de Oliveira Neto e essa é a disciplina de Metodologia do Ensino de Arte. E hoje nós vamos apresentar o nosso curso, certo? Nós vamos ver o que a gente vai aprender, o que nós vamos aprender nessa disciplina, é o nome dessa sessão, ok? Vamos lá? Eu sou o professor Cláudio Corrêa de Oliveira Neto, eu sou historiador de formação. Eu sou historiador de formação, formado pela UFRN, sou especialista em educação de jovens e adultos e sou mestre em História também pela UFRN e a minha especialização eu fiz pelo IFRN. Né? Aqui é um pequeno vídeo que depois eu posto para vocês, né? É o meu portfólio. Sugiro que vocês também façam um portfólio visual para apresentações futuras, para currículo e etc. Ok? Bem, esse portfólio virtual, que depois eu mando o link para vocês, eu apresento um pouco dessa minha trajetória desses 10 anos na educação. Então, eu comecei trabalhando na Agência Espacial Brasileira, no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, onde eu fui para a iniciação científica, passei lá 2 anos, se não me falha a memória, trabalhando lá, construindo o Centro de Cultura Espacial e Informações Turísticas. Creio que vocês já devem ter visto ali na Rota do Sol, de um lado vai ter o CLBI e do outro vai ter o Centro de Cultura Espacial e Informação Turística, onde eu trabalhei fazendo o que a gente chama de projeto de memória, que é construindo a narrativa da história e organizando o acervo, coletando material, documentos, testemunhos para criar o memorial. E nesse mesmo período, que foi justamente quando eu também entrei no curso de História, eu fui professor voluntário na Escola Doutor Antônio de Souza, durante 2 anos, e fui professor do Complexo Cultural Integrado, CCI, que é uma escola de Parnamirim. Então, em 2010, assim que eu entro na graduação, eu já vou ter esses 3 trabalhos. E aí a gente fui aprendendo, fui trabalhando nesse esquema. E assim que eu entrei também na graduação, eu e um grupo de amigos nos reunimos e criamos um projeto de extensão, que era o Euroamérica de Natal. O Euroamérica de Natal era um projeto de extensão voltado para a educação patrimonial, onde a gente utilizava uma das metodologias, inclusive, que nós vamos aprender a usar neste curso, que é a metodologia da abordagem triangular, desenvolvida pela professora Ana May Barbosa, que é a metodologia mais utilizada dentro dos ensinos de arte. A gente vai discutir isso com mais profundidade. E aí, esse projeto de extensão era voltado para o ensino de história do Rio Grande do Norte, que era uma dificuldade da época, uma vez que naquele período ainda tinha o vestibular da UFRN e o conteúdo de História do Rio Grande do Norte não era tão bem trabalhado na rede pública de ensino. Então, nós criamos esse projeto de extensão para produzir material didático dentro dessa área e levar para a rede pública de ensino. Atuamos principalmente no 9º ano do ensino fundamental, 2 anos finais, e no terceiro ano, ou terceira série do ensino médio, que era onde o conteúdo de História do Rio Grande do Norte era mais necessário, mais trabalhado. Trabalhamos em 2 escolas da Zona Norte de Natal, a Peregrino Júnior e a Nestor Lima. Em decorrência do próprio projeto de extensão, como se sabe, na universidade a gente precisa do apoio de algum professor. A gente elaborou o projeto e o professor Roberto Airon, ele assinou o projeto, levou o projeto adiante e a gente conseguiu o financiamento do projeto de extensão, do PROEX, da Pró-Reitoria de Extensão. E com isso a gente conseguiu uma bolsa de extensão, e aí por isso eu saí desses outros trabalhos e fui me dedicar à bolsa de extensão, a desenvolver material didático, a preparar a aula e etc. Sempre nesse campo da educação patrimonial e utilizando a abordagem triangular. Né? E aí, depois disso, eu fui convidado para participar do Ministério Público do Trabalho, do Memorial do Ministério Público do Trabalho.
eles souberam do trabalho que eu desenvolvi no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno e do trabalho de educação patrimonial que eu estava desenvolvendo no projeto de extensão Euroamérica e me convidaram para fazer parte do Memorial do Ministério Público do Trabalho para fazer o mesmo trabalho que eu fiz lá no CLBI, que é construir o projeto de narrativa, de memória, coletar e organizar as fontes documentais. E, depois disso, eu fui convidado pela professora Margarida Dias de Oliveira para participar como consultor do Arquivo Metropolitano da Arquidiocese de Natal, onde até hoje eu presto consultoria. E aí eu atuo prestando consultoria nessa área de arquivos, memoriais, bibliotecas e etc., nessa organização da memória e na guarda documental, não só lá no Arquivo Metropolitano de Natal, mas também no Ministério Público do Trabalho, no Instituto Kennedy de Educação e em outros lugares. Além disso, eu também trabalho prestando consultorias e fazendo projetos voltados para a formação continuada de professores, dando consultoria para algumas prefeituras, como a de Extremóis, São Gonçalo do Amarante, Goianinha, Maxaranguape, entre outros. Ok? E, mais recentemente, por conta da pandemia e etc., venho atuando também no ramo de cursos online, onde eu tenho 3 cursos online, um curso sobre jogos pedagógicos e interatividade digital, um curso sobre sobre tecnologias educacionais na educação infantil, e um sobre elaboração de projetos de pesquisa para mestrado e doutorado e escrita científica. Então, esse é o campo que eu atuo, são minhas fontes de renda e são minhas áreas de atuação. Já ia esquecendo, eu também atuo como professor no Seminário de São Pedro, no curso de Filosofia, ministrando 2 disciplinas voltadas para a educação patrimonial e para a gestão do patrimônio, onde também utilizamos a abordagem triangular. A disciplina são os bens culturais da Igreja 1, que é voltado para a educação patrimonial e para a abordagem triangular, e bens culturais da Igreja 2, que é voltado para a pesquisa em educação patrimonial e em patrimônio, e para a gestão deste patrimônio da Igreja. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui nos nossos slides. Como é que é a minha metodologia de trabalho? Eu trabalho com uma metodologia chamada Círculo de Potência. Essa metodologia ela foi desenvolvida há muito tempo atrás e foi sistematizada por um filósofo da educação, um filósofo francês chamado Jean Rancière, num livro que eu vou disponibilizar depois para vocês, que é o livro 5 lições de autonomia ou O Mestre Ignorante. Nele, o Jacques Rancière vai investigar um professor da Revolução Francesa chamado Jacob. Na Revolução Francesa, como vocês sabem, a monarquia francesa foi perseguida e os monarquistas também. O Jacob era um monarquista. E para sobreviver, para não ter a cabeça decepada, ele acabou tendo que ir para a Holanda. E lá na Holanda, para ganhar a vida, ele se tornou professor de francês. Contudo, ele não falava flamenco e os alunos dele não falavam francês. E com isso, com essa difícil comunicação, não tinha como fazer o ensino do jeito tradicional, com aula expositiva. E aí o Jacob foi testando uma série de coisas, uma série de técnicas diferentes. Até que chegou ao que a gente chama de círculo de potência. Ele aprendeu que os alunos não precisam de uma explicação para aprender determinadas coisas. O aluno precisa, na verdade, de um conjunto de atividades sistemáticas organizadas pelo professor, que, no fazer dessas atividades, o aluno acaba por aprender. Então, esse é o grande mote. Isso é o círculo de potência, e é assim que vai funcionar nossas aulas. A gente sempre vai ter um conjunto de atividades para que vocês realizem e aprendam nesse sentido. Ok? Aqui, esse gatinho aqui dirigindo, né, é justamente porque o professor José Morin, ele vai dizer que
a prática é a melhor maneira de aprender, né? Essas atividades que desenvolvem competências e habilidades são a melhor maneira. Ele vai dizer, você pode ter milhares de aulas de teoria da direção, mas você só vai aprender a dirigir de fato dirigindo, né? Então, você só aprende a fazer as coisas de fato, o fazendo na prática cotidiana, ok? Então, continuando aqui. Aqui é a ementa da disciplina, né? O que nós vamos estudar, mais ou menos, ao longo da disciplina. Então, a arte como processo de construção histórica e cultural da humanidade, a arte como objeto de conhecimento, a arte como representação imaginária da cultura, a arte como meio de inclusão social, o desenvolvimento de percepção de mundo através de diferentes expressões artísticas, vivência e processos didático-pedagógicos para iniciação musical e para a dança, sensibilização sonora, caráter expressivo e formal e forma musical, trabalho de conscientização corporal e rítmica, as artes visuais e a prática pedagógica, a utilização da linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem, na construção, na construção e outras, a criança e a dramatização, as modalidades de artes cênicas, a escolha de textos, a montagem e encenação de peças. Então, essa é a emenda do curso. Aqui são algumas habilidades que vocês terão que desenvolver, né? Atuar de forma ética e profissional, compreender e cuidar de crianças de 0 a 5 anos, contribuindo para o seu desenvolvimento, identificar problemas sociopedagógicos através de uma postura investigativa e respeitar a diversidade. São as habilidades que a gente vai tentar desenvolver ao longo do curso, ok? Aqui é como é que está estruturado a nossa unidade. Então, a dimensão histórica da arte, suas múltiplas manifestações, por meio da reflexão histórica da arte, o processo de construção da história e cultura da humanidade é o objeto de produção do conhecimento científico, a expansão artística e a percepção de realidade e essas diversas manifestações, saber e fazer artístico, as múltiplas dimensões da arte, as representações da realidade material, cultural, inclusiva, sob diversos olhares, artes visuais, dança, música e teatro. Na unidade 2, a relação arte-educação, práticas pedagógicas em arte e cotidiano escolar, o processo didático-pedagógico e as múltiplas dimensões da arte, conteúdos, métodos e procedimentos escolares e não escolares na arte, e por uma percepção interdisciplinar do ensino de artes e a articulação dos saberes no dia a dia da sala de aula. Como se dará a nossa avaliação? Que é um assunto que vocês tanto interessam, né? A avaliação vai se dar como se dá nas outras disciplinas, né? Com a V1 e a V2. Na V1, vocês terão uma prova valendo 7, com 7 questões objetivas, 3 questões discursivas e 3 pontos de atividade, cada uma valendo um ponto, a saber, uma resenha de 2 planos de aula. A avaliação 2 será uma prova com 20 questões objetivas, valendo 10 pontos. Caso o estudante, por algum motivo de força maior, tenha perdido uma das avaliações, deverá fazer a segunda chamada, composta de 7 questões objetivas, 3 questões discursivas, valendo 10 pontos. A avaliação final será composta de 7 questões objetivas e 3 questões discursivas, valendo 10. Olá, bem-vindo, futuro professor, futura professora. Eu sou o professor Cláudio Corrêa de Oliveira Neto e essa é a disciplina de Metodologia do Ensino de Arte. E hoje nós vamos apresentar o nosso curso, certo? Nós vamos ver o que a gente vai aprender, o que nós vamos aprender nessa disciplina, é o nome dessa sessão, ok? Vamos lá? Eu sou o professor Cláudio Corrêa de Oliveira Neto,
Eu sou historiador de formação. Sou historiador de formação, formado pela UFRN. Sou especialista em educação de jovens e adultos e sou mestre em história também pela UFRN. E a minha especialização eu fiz pelo IFRN. Né? Aqui é um pequeno vídeo que depois eu posto para vocês, né? É o meu portfólio. Sugiro que vocês também façam um portfólio visual para apresentações futuras, para currículo e etc. Ok? Bem, esse portfólio virtual, que depois eu mando o link para vocês, eu apresento um pouco dessa minha trajetória desses 10 anos na educação. Então, eu comecei trabalhando na Agência Espacial Brasileira, no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, onde eu fui para a iniciação científica. Passei lá 2 anos, se não me falha a memória, trabalhando lá, construindo o Centro de Cultura Espacial e Informações Turísticas. Creio que vocês já devem ter visto ali na Rota do Sol, de um lado vai ter o CLBI e do outro vai ter o Centro de Cultura Espacial e Informação Turística, onde eu trabalhei fazendo o que a gente chama de projeto de memória, que é construindo a narrativa da história e organizando o acervo, coletando material, documentos, testemunhos para criar o memorial. E nesse mesmo período, que foi justamente quando eu também entrei no curso de História, eu fui professor voluntário na Escola Doutor Antônio de Souza, durante 2 anos, e fui professor do Complexo Cultural Integrado, CCI, que é uma escola de Parnamirim. Então, em 2010, assim que eu entro na graduação, eu já vou ter esses 3 trabalhos. E aí a gente fui aprendendo, fui trabalhando nesse esquema. E assim que eu entrei também na graduação, eu e um grupo de amigos nos reunimos e criamos um projeto de extensão, que era o Euroamérica de Natal. O Euroamérica de Natal era um projeto de extensão voltado para a educação patrimonial, onde a gente utilizava uma das metodologias, inclusive, que nós vamos aprender a usar neste curso, que é a metodologia da abordagem triangular, desenvolvida pela professora Ana May Barbosa, que é a metodologia mais utilizada dentro dos ensinos de arte. A gente vai discutir isso com mais profundidade. E aí, esse projeto de extensão era voltado para o ensino de história do Rio Grande do Norte, que era uma dificuldade da época, uma vez que naquele período ainda tinha vestibular da UFRN e o conteúdo de história do Rio Grande do Norte não era tão bem trabalhado na rede pública de ensino. Então, nós criamos esse projeto de extensão para produzir material didático dentro dessa área e levar para a rede pública de ensino. Atuamos principalmente no 9º ano do ensino fundamental, 2 anos finais, e no terceiro ano ou terceira série do ensino médio, que era onde o conteúdo de História do Rio Grande do Norte era mais necessário, mais trabalhado. Trabalhamos em 2 escolas da Zona Norte de Natal, a Peregrino Júnior e a Nestor Lima. Em decorrência do próprio projeto de extensão, como se sabe, na universidade, a gente sempre precisa do apoio de algum professor. A gente elaborou o projeto e o professor Roberto Airon, ele assinou o projeto, levou o projeto adiante e a gente conseguiu o financiamento do projeto de extensão, do PROEX, da Pró-Reitoria de Extensão. E com isso a gente conseguiu uma bolsa de extensão, e aí por isso eu saí desses outros trabalhos e fui me dedicar à bolsa de extensão, a desenvolver material didático, a preparar a aula e etc. Sempre nesse campo da educação patrimonial e utilizando a abordagem triangular. Né? E aí, depois disso, eu fui convidado para participar do Ministério Público do Trabalho, do memorial do Ministério Público do Trabalho. Eles souberam do trabalho que eu desenvolvi no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno e do trabalho de educação patrimonial que eu estava desenvolvendo no projeto de extensão Euroamérica e me convidaram para fazer parte do Memorial do Ministério Público do Trabalho, para fazer o mesmo trabalho que eu fiz lá no CLBI, que é construir o projeto de narrativa, de memória, coletar e organizar as fontes documentais. E, depois disso,
eu fui convidado pela professora Margarida Dias de Oliveira para participar como consultor do Arquivo Metropolitano da Arquidiocese de Natal, onde até hoje eu presto consultoria. E aí eu atuo prestando consultoria nessa área de arquivos, memoriais, bibliotecas e etc., nessa organização da memória e na guarda documental. Não só lá no Arquivo Metropolitano de Natal, mas também no Ministério Público do Trabalho, no Instituto Kennedy de Educação e em outros lugares. Além disso, eu também trabalho prestando consultorias e fazendo projetos voltados para a formação continuada de professores, dando consultoria para algumas prefeituras, como a de Extremóis, São Gonçalo do Amarante, Goianinha, Maxaranguape, entre outros. Ok? E, mais recentemente, por conta da pandemia e etc., venho atuando também no ramo de cursos online, onde eu tenho 3 cursos online, um curso sobre jogos pedagógicos e interatividade digital, um curso sobre sobre tecnologias educacionais na educação infantil, e um sobre elaboração de projetos de pesquisa para mestrado e doutorado e escrita científica. Então, esse é o campo que eu atuo, são minhas fontes de renda e são minhas áreas de atuação. Já ia esquecendo, eu também atuo como professor no Seminário de São Pedro, no curso de Filosofia, ministrando 2 disciplinas voltadas para a educação patrimonial e para a gestão do patrimônio, onde também utilizamos a abordagem triangular. A disciplina são os bens culturais da Igreja 1, que é voltado para a educação patrimonial e para a abordagem triangular, e bens culturais da Igreja 2, que é voltado para a pesquisa em educação patrimonial e em patrimônio, e para a gestão deste patrimônio da Igreja. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui nos nossos slides. Como é que é a minha metodologia de trabalho? Eu trabalho com uma metodologia chamada Círculo de Potência. Essa metodologia ela foi desenvolvida há muito tempo atrás e foi sistematizada por um filósofo da educação, um filósofo francês chamado Jean Rancière, num livro que eu vou disponibilizar depois para vocês, que é o livro 5 Lições de Autonomia ou O Mestre Ignorante. Nele, o Jacques Rancière vai investigar um professor da Revolução Francesa chamado Jacob. Na Revolução Francesa, como vocês sabem, a monarquia francesa foi perseguida e os monarquistas também. O Jacob era um monarquista. E para sobreviver, para não ter a cabeça decepada, ele acabou tendo que ir para a Holanda. E lá na Holanda, para ganhar a vida, ele se tornou professor de francês. Contudo, ele não falava flamenco e os alunos dele não falavam francês. E com isso, com essa difícil comunicação, não tinha como fazer o ensino do jeito tradicional, com aula expositiva. E aí o Jacob foi testando uma série de coisas, uma série de técnicas diferentes. Até que chegou ao que a gente chama de círculo de potência. Ele aprendeu que os alunos não precisam de uma explicação para aprender determinadas coisas. O aluno precisa, na verdade, de um conjunto de atividades sistemáticas organizadas pelo professor, que no fazer dessas atividades o aluno acaba por aprender. Então, esse é o grande mote. Isso é o círculo de potência, e é assim que vai funcionar nossas aulas. A gente sempre vai ter um conjunto de atividades para que vocês realizem e aprendam nesse sentido. Ok? Aqui, esse gatinho aqui dirigindo, né, é justamente porque o professor José Morin, ele vai dizer que a prática é a melhor maneira de aprender, né? Essas atividades que desenvolvem competências e habilidades são a melhor maneira. Ele vai dizer, você pode ter milhares de aulas de teoria da direção, mas você só vai aprender a dirigir de fato dirigindo, né? Então, você só aprende a fazer as coisas de fato o fazendo na prática cotidiana, ok? Então, continuando aqui.
Aqui é a ementa da disciplina, né? O que nós vamos estudar, mais ou menos, ao longo da disciplina. Então, a arte como processo de construção histórica e cultural da humanidade, a arte como objeto de conhecimento, a arte como representação imaginária da cultura, a arte como meio de inclusão social, o desenvolvimento de percepção de mundo através de diferentes expressões artísticas, vivência e processos didático-pedagógicos para iniciação musical e para a dança, sensibilização sonora, caráter expressivo e formal e forma musical, trabalho de conscientização corporal e rítmica, as artes visuais e a prática pedagógica, a utilização da linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem, na construção, na construção e outras, a criança e a dramatização, as modalidades de artes cênicas, a escolha de textos, a montagem e encenação de peças. Então, essa é a ementa do curso. Aqui são algumas habilidades que vocês terão que desenvolver, né? Atuar de forma ética e profissional, compreender e cuidar de crianças de 0 a 5 anos, contribuindo para o seu desenvolvimento, identificar problemas sociopedagógicos através de uma postura investigativa e respeitar a diversidade. São as habilidades que a gente vai tentar desenvolver ao longo do curso, ok? Aqui é como é que está estruturado a nossa unidade. Então, a dimensão histórica da arte, suas múltiplas manifestações, por meio da reflexão histórica da arte, o processo de construção da história e cultura da humanidade é o objeto de produção do conhecimento científico, a expansão artística e a percepção de realidade e essas diversas manifestações, saber e fazer artístico, as múltiplas dimensões da arte, as representações da realidade material, cultural, inclusiva, sobre diversos olhares, artes visuais, dança, música e teatro. Na unidade 2, a relação arte-educação, práticas pedagógicas em arte e cotidiano escolar, o processo didático-pedagógico e as múltiplas dimensões da arte, conteúdos, métodos e procedimentos escolares e não escolares na arte, e por uma percepção interdisciplinar do ensino de artes e a articulação dos saberes no dia a dia da sala de aula. Como se dará a nossa avaliação? Que é um assunto que vocês tanto interessam, né? A avaliação vai se dar como se dá nas outras disciplinas, né? Com a V1 e a V2. Na V1, vocês terão uma prova valendo 7, com 7 questões objetivas, 3 questões discursivas e 3 pontos de atividade, cada uma valendo um ponto, a saber, uma resenha e 2 planos de aula. A avaliação 2 será uma prova com 20 questões objetivas, valendo 10 pontos. Caso o estudante, por algum motivo de força maior, tenha perdido uma das avaliações, deverá fazer a segunda chamada, composta de 7 questões objetivas, 3 questões discursivas, valendo 10 pontos. A avaliação final será composta de 7 questões objetivas e 3 questões discursivas, valendo 10. Olá, bem-vindo, futuro professor, futura professora. Eu sou o professor Cláudio Corrêa de Oliveira Neto e essa é a disciplina de Metodologia do Ensino de Arte. E hoje nós vamos apresentar o nosso curso, certo? Nós vamos ver o que a gente vai aprender, o que nós vamos aprender nessa disciplina, é o nome dessa sessão, ok? Vamos lá? Eu sou o professor Cláudio Corrêa de Oliveira Neto, eu sou historiador de formação, formado pela UFRN, sou especialista em educação de jovens e adultos e sou mestre em História também pela UFRN e a minha especialização eu fiz pelo IFRN. Né? Aqui é um pequeno vídeo que depois eu posto para vocês, né? É o meu portfólio. Sugiro que vocês também façam um portfólio visual
para apresentações futuras, para currículo e etc. Ok? Bem, esse portfólio virtual, que depois eu mando o link para vocês, eu apresento um pouco dessa minha trajetória desses 10 anos na educação. Então, eu comecei trabalhando na Agência Espacial Brasileira, no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, onde eu fui para a iniciação científica. Passei lá 2 anos, se não me falha a memória, trabalhando lá, construindo o Centro de Cultura Espacial e Informações Turísticas. Creio que vocês já devem ter visto ali na Rota do Sol, de um lado vai ter o CLBI e do outro vai ter o Centro de o Centro de Cultura Espacial e Informação Turística, onde eu trabalhei fazendo o que a gente chama de projeto de memória, que é construindo a narrativa da história e organizando o acervo, coletando material, documentos, testemunhos para criar o memorial. E nesse mesmo período, que foi justamente quando eu também entrei no curso de História, eu fui professor voluntário na Escola Doutor Antônio de Souza, durante 2 anos, e fui professor do Complexo Cultural Integrado, CCI, que é uma escola de Parnamirim. Então, em 2010, assim que eu entro na graduação, eu já vou ter esses 3 trabalhos. E aí a gente fui aprendendo, fui trabalhando nesse esquema. E assim que eu entrei também na graduação, eu e um grupo de amigos nos reunimos e criamos um projeto de extensão, que era o Euroamérica de Natal. O Euroamérica de Natal era um projeto de extensão voltado para a educação patrimonial, onde a gente utilizava uma das metodologias, inclusive, que nós vamos aprender a usar neste curso, que é a metodologia da abordagem triangular, desenvolvida pela professora Ana May Barbosa, que é a metodologia mais utilizada dentro dos ensinos de arte. A gente vai discutir isso com mais profundidade. E aí, esse projeto de extensão era voltado para o ensino de história do Rio Grande do Norte, que era uma dificuldade da época, uma vez que naquele período ainda tinha o vestibular da UFRN e o conteúdo de História do Rio Grande do Norte não era tão bem trabalhado na rede pública de ensino. Então, nós criamos esse projeto de extensão para produzir material didático dentro dessa área e levar para a rede pública de ensino. Atuamos principalmente no 9º ano do ensino fundamental, 2 anos finais, e no terceiro ano, ou terceira série do ensino médio, que era onde o conteúdo de História do Rio Grande do Norte era mais necessário, mais trabalhado. Trabalhamos em 2 escolas da Zona Norte de Natal, a Peregrino Júnior e a Nestor Lima. Em decorrência do próprio projeto de extensão, como se sabe, na universidade, a gente sempre precisa do apoio de algum professor. A gente elaborou o projeto e o professor Roberto Airon, ele assinou o projeto e levou o projeto adiante e a gente conseguiu o financiamento do projeto de extensão, do PROEX, da Pró-Reitoria de Extensão. E com isso a gente conseguiu uma bolsa de extensão, e aí por isso eu saí desses outros trabalhos e fui me dedicar à bolsa de extensão, a desenvolver material didático, a preparar a aula e etc. Sempre nesse campo da educação patrimonial e utilizando a abordagem triangular. E aí, depois disso, eu fui convidado para participar do Ministério Público do Trabalho, do Memorial do Ministério Público do Trabalho. Eles souberam do trabalho que eu desenvolvi no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno e do trabalho de educação patrimonial que eu estava desenvolvendo no projeto de extensão Euroamérica e me convidaram para fazer parte do Memorial do Ministério Público do Trabalho para fazer o mesmo trabalho que eu fiz lá no CLBI, que é construir o projeto de narrativa, de memória, coletar e organizar as fontes documentais. E, depois disso, eu fui convidado pela professora Margarida Dias de Oliveira para participar como consultor do Arquivo Metropolitano da Arquidiocese de Natal, onde até hoje eu presto consultoria. E aí eu atuo prestando consultoria nessa área de arquivos, memoriais, bibliotecas e etc., nessa organização da memória e na guarda documental
não só lá no Arquivo Metropolitano de Natal, mas também no Ministério Público do Trabalho, no Instituto Kennedy de Educação e em outros lugares. Além disso, eu também trabalho prestando consultorias e fazendo projetos voltados para a formação continuada de professores, dando consultoria para algumas prefeituras, como a de Extremóis, São Gonçalo do Amarante, Goianinha, Maxaranguape, entre outros. Ok? E, mais recentemente, por conta da pandemia e etc., venho atuando também no ramo de cursos online, onde eu tenho 3 cursos online, um curso sobre jogos pedagógicos e interatividade digital, um curso sobre sobre tecnologias educacionais na educação infantil, e um sobre elaboração de projetos de pesquisa para mestrado e doutorado e escrita científica. Então, esse é o campo que eu atuo, são minhas fontes de renda e são minhas áreas de atuação. Já esquecendo, eu também atuo como professor no Seminário de São Pedro, no curso de Filosofia, ministrando 2 disciplinas voltadas para a educação patrimonial e para a gestão do patrimônio, onde também utilizamos a abordagem triangular. A disciplina são os bens culturais da Igreja 1, que é voltado para a educação patrimonial e para a abordagem triangular, e bens culturais da Igreja 2, que é voltado para a pesquisa em educação patrimonial e em patrimônio, e para a gestão deste patrimônio da Igreja. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui nos nossos slides. Como é que é a minha metodologia de trabalho? Eu trabalho com uma metodologia chamada Círculo de Potência. Essa metodologia ela foi desenvolvida há muito tempo atrás e foi sistematizada por um filósofo da educação, um filósofo francês chamado Jean Rancière, num livro que eu vou disponibilizar depois para vocês, que é o livro 5 Lições de Autonomia ou O Mestre Ignorante. Nele, o Jacques Rancière vai investigar um professor da Revolução Francesa chamado Jacob. Na Revolução Francesa, como vocês sabem, a monarquia francesa foi perseguida e os monarquistas também. O Jacob era um monarquista. E para sobreviver, para não ter a cabeça decepada, ele acabou tendo que ir para a Holanda. E lá na Holanda, para ganhar a vida, ele se tornou professor de francês. Contudo, ele não falava flamenco, e os alunos dele não falavam francês. E com isso, com essa difícil comunicação, não tinha como fazer o ensino do jeito tradicional, com aula expositiva. E aí o Jacob foi testando uma série de coisas, uma série de técnicas diferentes. Até que chegou ao que a gente chama de círculo de potência. Ele aprendeu que os alunos não precisam de uma explicação para aprender determinadas coisas. O aluno precisa, na verdade, de um conjunto de atividades sistemáticas organizadas pelo professor, que no fazer dessas atividades o aluno acaba por aprender. Então, esse é o grande mote. Isso é o círculo de potência, e é assim que vai funcionar nossas aulas. A gente sempre vai ter um conjunto de atividades para que vocês realizem e aprendam nesse sentido. Ok? Aqui, esse gatinho aqui dirigindo, né, é justamente porque o professor José Morin, ele vai dizer que a prática é a melhor maneira de aprender, né? Essas atividades que desenvolvem competências e habilidades são a melhor maneira. Ele vai dizer, você pode ter milhares de aulas de teoria da direção, mas você só vai aprender a dirigir de fato dirigindo, né? Então, você só aprende a fazer as coisas de fato o fazendo na prática cotidiana, ok? Então, continuando aqui. Aqui é a ementa da disciplina, né? O que nós vamos estudar, mais ou menos, ao longo da disciplina. Então, a arte como processo de construção histórica e cultural
da humanidade, a arte como objeto de conhecimento, a arte como representação imaginária da cultura, a arte como meio de inclusão social, o desenvolvimento de percepção de mundo através de diferentes expressões artísticas, vivência e processos didático-pedagógicos para iniciação musical e para a dança, sensibilização sonora, caráter expressivo e forma musical, trabalho de conscientização corporal e rítmica, as artes visuais e a prática pedagógica, a utilização da linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem, na construção e outras, a criança e a dramatização, as modalidades de artes cênicas, a escolha de textos, a montagem e encenação de peças. Então, essa é a ementa do curso. Aqui são algumas habilidades que vocês terão que desenvolver, né? Atuar de forma ética e profissional, compreender e cuidar de crianças de 0 a 5 anos, contribuindo para o seu desenvolvimento, identificar problemas sociopedagógicos através de uma postura investigativa e respeitar a diversidade. São as habilidades que a gente vai tentar desenvolver ao longo do curso, ok? Aqui é como é que está estruturado a nossa unidade. Então, a dimensão histórica da arte, suas múltiplas manifestações, por meio da reflexão histórica da arte, o processo de construção da história e cultura da humanidade é o objeto de produção do conhecimento científico, a expansão artística e a percepção de realidade e essas diversas manifestações, saber e fazer artístico, as múltiplas dimensões da arte, as representações da realidade material, cultural, inclusiva, sobre diversos olhares, artes visuais, dança, música e teatro. Na unidade 2, a relação arte-educação, práticas pedagógicas em arte e cotidiano escolar, o processo didático-pedagógico e as múltiplas dimensões da arte, conteúdos, métodos e procedimentos escolares e não escolares na arte, e por uma percepção interdisciplinar do ensino de artes e a articulação dos saberes no dia a dia da sala de aula. Como se dará a nossa avaliação? Que é um assunto que vocês tanto interessam, né? A avaliação vai se dar como se dá nas outras disciplinas, né? Com a V1 e a V2. Na V1, vocês terão uma prova valendo 7, com 7 questões objetivas, 3 questões discursivas e 3 pontos de atividade, cada uma valendo 1 ponto, a saber, uma resenha e 2 planos de aula. A avaliação 2 será uma prova com 20 questões objetivas, valendo 10 pontos. Caso o estudante, por algum motivo de força maior, tenha perdido uma das avaliações, deverá fazer a segunda chamada, composta de 7 questões objetivas, 3 questões discursivas, valendo 10 pontos. A avaliação final será composta de 7 questões objetivas e 3 questões discursivas, valendo 10. Vamos agora continuar a nossa apresentação do curso, vendo o nosso cronograma, né? O que a gente vai ver aula por aula. Então, nessa primeira sessão do dia 10 de fevereiro, a gente está vendo como é que vai ser o curso. No dia 17 de fevereiro, a gente vai ter uma discussão sobre as manifestações artísticas no Carnaval. No dia 24 de fevereiro, a gente vai discutir o que é arte. No dia 3 de março, a gente vai ver um pouco sobre a história da arte. No dia 10 de março, a gente vai discutir sobre o conceito de arte ou artes. Aqui eu vou tentar trazer um artista para a gente conversar, para a gente dialogar, certo? Mas, infelizmente, o horário da gente é muito ingrato. O horário da manhã, a maioria das pessoas está ocupada. Então, é difícil a gente conseguir a participação externa. Mas vamos tentar, né? Deixa eu passar aqui. No dia 17 de março, a gente vai discutir sobre arte e educação. No dia 24, a Semana do Encantamento. Aqui, dependendo da situação que se encontrar no momento da pandemia, né, a gente vai ver a possibilidade de fazer uma aula presencial. Mas, como falei, tudo isso depende
de como vai estar o cenário da pandemia, ok? No dia 31 de março, a gente vai discutir a abordagem mais importante, que é a abordagem triangular, que é a metodologia mais utilizada no ensino de artes na contemporaneidade, desenvolvida pela professora Ana Bem Barbosa, ok? Aí no dia 7 de abril a gente vai ter a nossa AV1, no dia 14 de abril a gente vai começar a discutir sobre a BNCC de História, perdão, a BNCC de Artes. Eu vou tentar trazer para vocês a BNCC estadual e a municipal, para a gente também dar uma olhada. E nessa aula aqui, a gente também vai fazer uma reflexão sobre a AV1, né? A gente vai fazer uma autoavaliação sobre essa unidade, resultados da AV1 e discutir se a gente continua caminhando nesse mesmo ritmo, se a gente muda a proposta, a metodologia, né? Esse momento vai ser muito importante, essa assembleia que a gente vai fazer coletivamente para decidir os rumos, né? E aí eu vou contar com a ajuda de vocês, para vocês fazerem críticas construtivas em relação à minha aula, em relação à nossa metodologia, para a gente poder aperfeiçoar e aprender cada vez mais, ok? No dia 1, na sessão 11 do dia 28 de abril, a gente vai continuar as discussões sobre a BNCC, só que aí agora vai ser para o ensino fundamental, anos iniciais. No dia 5 de maio, a gente vai discutir sobre interdisciplinaridade no ensino de artes. No dia 12 de maio, a gente vai discutir sobre a sétima arte. Aqui eu também vou tentar trazer um convidado para a gente discutir sobre cinema em sala de aula. No dia 19 de maio, a gente vai discutir sobre intervenções artísticas, como realizar, sua importância, seu papel. No dia 26 de maio, a gente vai fazer a revisão geral, porque na semana seguinte, no dia 2 de junho, a gente já vai ter a nossa AV2. E aí, no dia 9 de junho, a segunda chamada, para, como a gente viu anteriormente, quem teve alguma questão excepcional e teve que perdeu uma das avaliações. Lembrando que se você perder a AV1 e for fazer a segunda chamada, as notas das atividades elas serão zeradas, porque a AV2 vale 10, ok? E no dia 16, excepcionalmente, a prova final, para quem ficar, vamos torcer para que ninguém fique, não é isso? Aqui são uma proposta que eu tenho para vocês. Durante a minha graduação, eu senti falta de atividades práticas, né, de ir além do conteúdo que era esperado, que era designado. Então, eu criei esses planos, são 2 planos, 2 possibilidades de atuação para vocês, que é o Professional, que são 4 experiências para quem quer desenvolver habilidades de sala de aula, e o Academic, para quem deseja desenvolver habilidades para a academia, mestrado, doutorado, especialização, para quem quer desenvolver o lado da pesquisa científica em educação. Então, eu preparei 4 atividades, é opcional. Essas atividades extras não valem ponto extra e não valem horas de certificado. É para você que deseja ter um plus, ter uma experiência a mais. Então, a gente tem na sessão 3 do dia 24, a primeira experiência, que é a elaboração de plano de aula. Essas aulas vão acontecer no assíncrono. Eu vou gravar e dar as orientações para vocês assincronamente, vocês vão fazendo e vão recebendo o feedback. Então, aqui é como organizar e como fazer um plano de aula. A sessão no dia 4, 3 de março, é como preparar uma microaula, e aí a gente vai fazer uma oficininha para ensinar vocês que programas usa para editar, como é que faz uma microaula, como é que grava, que recursos a gente pode utilizar, ok? E no dia 28 de abril, na sessão 11, é para discutir sobre avaliação, para ensinar como é que faz uma avaliação, como é que se constrói uma avaliação. E na sessão 19, do dia 12 de março, como é que se corrige uma avaliação, né? Como é que um professor corrige uma avaliação e como é que a gente pode... Vai ser bem divertida essa atividade aqui, estou preparando umas surpresas
para a gente aprender na prática. Tudo isso aqui são experiências práticas de acordo com o que a gente já viveu. Inclusive, a microaula é uma atividade extremamente importante, porque a maioria das entrevistas de emprego na área de pedagogia e licenciatura são nas microaulas. E hoje em dia, a maioria das entrevistas está sendo nas microaulas assíncronas gravadas, né? Então, é importante desenvolver essas habilidades para quem quiser. Como eu disse, isso aqui é um plus, é um extra. Você que está pagando a disciplina e não quer esse extra, sem problema. Você também vai ter uma série de experiências voltadas para o mercado de trabalho, para a prática e para a pesquisa. Só que aqui é um a mais, é um plus, certo? E o outro plano que eu tenho é o acadêmico. O acadêmico é para desenvolver pesquisa. Então, aqui, quem optar pelo acadêmico, no dia 24 de fevereiro, vai ter a ficha de leitura e a resenha, e eu vou ensinar como é que se faz uma ficha de leitura de pesquisa, que é uma ficha de leitura diferente do de estudo, né? E como é que se faz uma resenha crítica, científica, para publicação em revista e etc. No dia 3, novamente desenvolvendo isso, e no dia 31 de março também fazendo a ficha de leitura e a resenha. Essa atividade de ficha de leitura são muito boas, ficha de leitura e resenha. Desenvolve demais a capacidade de análise e de escrita. Várias turmas minhas, algumas turmas voltadas apenas para as pesquisas, já desenvolveram atividades, tiveram, assim, um avanço na escrita e na análise impressionantes mesmo. E aí, do dia 14 ao dia 16, vai estar desenvolvendo um ensaio monográfico para futura publicação, né? Então, esse ensaio monográfico, ele vai ser um ensaio já dirigido, uma pesquisa dirigida, onde eu que já escolhi o tema, já escolhi tudo, e vocês vão apenas seguir esse caminho para ter essa experiência, que é uma revisão da literatura, onde vocês vão analisar as bases curriculares, tanto a base nacional como curricular, quanto a base estadual, quanto a base municipal, para perceber como os conceitos que nós trabalhamos, a ideia de arte, a ideia de interdisciplinaridade, o artista, como é que esses conceitos que a gente trabalhou ao longo da disciplina e que foram revistos nos fichamentos e nas resenhas, eles aparecem nesses currículos, ok? Aqui é a bibliografia que nós vamos utilizar, depois eu vou disponibilizar para vocês. E agora, eu gostaria de apresentar a minha arte. Eu acho que todo mundo tem um pouco de arte, né? E eu tenho um contato mais íntimo com a poesia. É o que eu gosto, né? Eu não sou um artista profissional, eu sou um artista amador. E, de vez em quando, eu escrevo poemas. E aqui eu trouxe um poema que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele se chama Na Realidade, né? É um poema de 2015. E aí eu descobri que, na realidade, Papai Noel não existe, que Coelhinho da Páscoa também não. Os sapos não viram príncipes, não há princesas encantadas que serão despertadas com um beijo de amor. As fadas não existem, as estrelas cadentes, quem diria, não caem do céu. Os raios de sol não são anjos a me acariciar. O bem não vence, o céu não é azul, e no final nada é feliz, muito menos para sempre. Mas quem foi que disse que eu acredito em realidade? É. E aí, eu gostaria de conhecer um pouco se vocês têm alguma afinidade artística, se praticam alguma arte profissionalmente ou amadoramente, certo? E para isso a gente vai ter até, inclusive, um questionário que eu vou disponibilizar para vocês de traçar perfil. E uma outra coisa que eu gostaria de discutir com vocês é a importância de ser um professor pesquisador ou uma professora pesquisadora. Por quê? O professor pesquisador e a professora pesquisadora têm uma postura diferente do professor comum. O professor comum, ele naturaliza, enquanto que a professora e o professor pesquisador, ele problematiza. Por exemplo, quem aqui já não ouviu dizer que existem dois tipos de aluno? O que quer aprender e o que não quer aprender. Isso é uma naturalização, é uma posição de um professor que naturaliza, um professor comum. O professor pesquisador, como eu, como vocês no futuro, assim espero, ele vai problematizar. Não quer aprender por quê? O que está por trás desse não querer aprender? Desenvolvi, inclusive, pesquisas sobre isso, sobre disponibilidade de aprendizagem e sobre o querer ou não querer aprender. Peguei uma turma
de 2 turmas de 6º ano da escola Ulisses de Góes, né, no ano de 2012, para justamente discutir isso, porque sempre que eu ia nos meus estágios, eu pedia as piores turmas, por vários motivos. Uma, por não acreditar que exista essa de pior turma. E o outro, porque eu acredito que essas turmas são possibilidades de aprender e de desenvolver. Inclusive, uma coisa que todo mundo, há uma demanda de mercado para isso, que é você ter autoridade em sala de aula, no sentido de você saber conduzir a aula e lidar com alunos resistentes à autoridade. E aí eu fui desenvolver toda uma pesquisa relacionada a isso. Sem falar também, pegar essas piores turmas, entre muitas aspas, no estágio, ajuda você a se desenvolver melhor. Até porque, muitas vezes, quando vai fazer a entrevista de emprego, eles colocam você, quando você vai fazer a sua aula simulada, a sua microaula, quando eles vão fazer a prova de didática prática com você, eles colocam você geralmente em uma turma que é considerada a pior, justamente para testar a sua autoridade de sala. Então, se você já tiver experiência com isso durante o seu estágio, você já vai saber mais ou menos como fazer e como agir em sala de aula. E aí, nessa turma, a gente realizou uma pesquisa baseada principalmente na teoria de Isabel Soler sobre disponibilidade de aprendizagem, que se encontra no livro de César Cole, chamado Construtivismo em Sala de Aula. E aí ela vai dizer que a disponibilidade de aprendizagem, essa questão de não querer aprender, na verdade esconde uma outra coisa. Ela esconde um autoconceito negativo. O autoconceito é como você se vê, se você acha que é capaz ou não de realizar uma determinada atividade. Quando você acredita que é capaz de realizar essa atividade, é um autoconceito positivo. Quando você acha que não é capaz, então é um conceito negativo. E aí, quando você diz que não quer aprender, na verdade, o aluno está querendo dizer que ele não se sente capaz de aprender. E aí você tem que fazer uma série de ações para mudar esse autoconceito. Inclusive, foi aí que eu desenvolvi, que entrei em contato com a metodologia do círculo de potência, que ajudou muito. A gente tentou, no início, fazer que o autoconceito mudasse com elogios, mas não deu certo, porque os alunos achavam que eu estava fazendo chacota com eles, né? Porque eles não acreditavam que eram capazes de aprender. Um, inclusive, dizia que era tão burro, que não conseguia nem tirar 10, nem se colasse, né? Então, veja como o autoconceito está negativo. Mas, à medida que foram realizando círculos de potência, eles foram melhorando e aprendendo o que podiam aprender e começaram um desenvolvimento muito grande. Como foram 2 turmas, uma turma teve desenvolvimento que a gente chama de enfoque profundo, ou seja, que ela construiu uma relação com o conhecimento significativo. Ela não estava fazendo mais só pela nota, mas pelo prazer de aprender e por saber que aquilo iria ajudar. Enquanto que outra turma, ela só desenvolveu um enfoque superficial, ou seja, fazia atividade apenas pelos pontos. E isso tem a ver com uma coisa muito importante. O ensino-aprendizagem envolve várias áreas, vários fatores determinantes. A metodologia do professor é apenas um deles. Às vezes você faz a metodologia extremamente adequada, sua didática é maravilhosa e você não vai obter o resultado que você deseja, porque existe, na verdade, um conjunto de fatores sociais que a impede. Essa turma que só desenvolveu um enfoque superficial é porque naquela turma havia uma série de problemas sociais a serem resolvidos. Havia abuso infantil, no sentido de agressões verbais e físicas, havia desemprego estrutural, havia alcoolismo, desestruturação familiar. Então, havia uma série de fatores extraescolares que impediam o desenvolvimento apropriado da aprendizagem, certo? Então, é bom que vocês tenham isso, porque nós, professores, carregamos uma culpa muito grande no ombro. Então, é saber que em algumas situações, mesmo você dando o seu melhor, não vai ter o resultado satisfatório, porque existe uma série de condicionantes sociais que impedem esse desenvolvimento. Uma outra coisa é que o professor normalmente se baseia na sua ação na percepção, enquanto que o professor pesquisador na coleta de informações. Isso já aconteceu comigo. Eu acreditava que uma das alunas não gostava de mim, porque ela chegava atrasada na aula,
e saía muito cedo. E aí eu ficava, essa aluna não gosta de mim na minha aula. E aí eu fui perguntar aos outros professores, os professores, mil elogios para a aluna, que era extremamente pontual, e disse, pronto, é comigo a questão. E aí eu fui tomar satisfação com a aluna, né? Fui fazer aquele sermão da montanha e tal. E depois que eu dei toda a minha palestra moralizante, a aluna olhou para mim e disse assim, professor, meu sonho é ser advogada, mas no momento eu sou empregada doméstica. Por que que eu chego atrasada na sua aula? Porque é o dia que minha patroa vai para a academia e eu só posso sair para a escola no dia, na hora em que ela chegar em casa, estiver em casa. Então, como ela vai para a academia, ela chega mais tarde e eu só posso sair mais tarde. E como é o dia da academia, ela fica muito cansada, então ela acaba dormindo mais cedo. Por isso que eu tenho que sair mais cedo, porque se eu chegar e ela estiver dormindo, eu não entro e durmo na rua. Isso é uma coisa que eu não sabia, né? Porque minha percepção era falha, era limitada. Eu não tinha não tinha coletado nenhuma informação para fazer o perfil dos alunos, né? Então, isso é extremamente importante para que a gente possa não confiar só na nossa percepção, mas fazer instrumentos de coleta de informações que permitam a gente fazer o perfil do aluno para atuar sobre ele. Uma outra coisa é a questão da intuição, né? O professor intui muito. Nós sabemos muita coisa do nosso saber prático, mas ao não sistematizar com o método científico, a gente perde determinadas possibilidades. Como eu falei lá no início, eu sou especialista em educação de jovens e adultos. E houve, em 2016, um processo muito grande de nucleação. O que é o processo de nucleação? O que aconteceu? Parte dos deveres da União foram passadas para o Estado em relação à educação, para o município em relação à educação de jovens e adultos. Só que, como vocês sabem, desde 2016, os municípios têm sofrido com crises fiscais, não tem entrado verba, tem tido crises orçamentárias gigantescas, atrasos e etc. E os gestores começaram a cortar gastos. E começou por onde? Pela educação de jovens e adultos. Então, eles acabaram. Os alunos de educação de jovens e adultos, geralmente, eles estudam próximo à sua casa, por vários motivos. Porque tem que cuidar do filho, tem que estar perto, ou cuida de algum idoso, tem que estar perto, ou não quer, então, ter mais um transporte para pegar, mais um desgaste, etc. Então, ele geralmente estuda perto de onde ele mora. Isso é um saber comum entre nós professores. Nós, na prática, não sabemos isso. Só que nunca foi feita uma pesquisa que sistematizasse isso. E aí, nesse processo de nucleação, fechava essas escolas de comunidade e oferecia ônibus escolar para levar esses alunos das comunidades afastadas para o centro da cidade, onde havia o núcleo de educação de jovens e adultos. Só que, como eu disse, os alunos preferem ficar nas suas comunidades por uma série de questões. Mesmo oferecendo um ônibus, não ia até lá, né? Não, ele não ia pegar o ônibus para ir para o centro da cidade. E aí, como não aparecia alunos nesses núcleos, o prefeito e os prefeitos e secretários de educação diziam o quê? Então, não tem matrícula, não tem interesse. Vamos fechar a EJA. E aí, um monte de gente começou a falar comigo, com os outros a se mobilizar, como é que faz para não fechar as escolas e tal. E não tinha muito o que fazer no sentido, porque como a gente nunca sistematizou isso, não tinha como chegar com os dados científicos e dizer, olha, não dá certo essa estratégia de nucleação, muda isso, olha aqui os dados. Então é importante a gente sistematizar isso, inclusive para fazer políticas públicas, e políticas públicas baseadas no saber da sala de aula, baseado na nossa atuação profissional, no que a gente chama de chão da escola, certo? Então, aqui para discutir um pouco também sobre os preconceitos do ensino de artes. A arte, ela é sempre vista como um luxo dispensável, uma atividade supérflua, então enraizada em nosso presente. Então a arte, ela sempre tem esse preconceito de ser uma coisa das elites, inacessíveis, né? Então é uma coisa que a gente tem que quebrar, porque a arte é uma necessidade humana. É, aqui, mais uma vez, a indagação que surge, então, é se a educação artística deve ser considerada um luxo, algo complementar ou meramente acessório em relação ao ensino de disciplinas consideradas essenciais, como línguas, ciências e matemática. A resposta é não. O desenvolvimento da criatividade e do senso estético é e será cada vez mais um requisito importante para a formação do indivíduo. Então, aqui é uma defesa
da arte enquanto aquela que auxilia no desenvolvimento. Inclusive, pesquisa nos Estados Unidos com o Enem de lá mostram que aqueles que têm melhor classificação, que conseguem as notas mais altas, são aqueles que em algum momento da educação básica tiveram contatos com a arte e desenvolveram talentos artísticos, música, pintura, literatura, e isso contribuiu para que eles desenvolvessem determinadas competências. Então, você já tem um indicativo que o ensino de artes ajuda você a desenvolver determinadas competências que ajudam em outras áreas da sua vida. E aqui ela coloca um dado histórico que é interessante, que é essa divisão de classes, né? Quando é uma pessoa de classe média ou rica, ele é um artista. Mas quando é alguém das classes populares, ele é um artesão, né? Então, você tem essa própria divisão social transpassando as questões artísticas, né? O social reverberando no artístico. Inclusive, quando é uma manifestação artística vindo das classes populares, da classe de massa, né? É sempre considerado ou não é considerado arte, é considerado arte de baixa categoria, por exemplo, funk, né? Então, a gente tem que pensar essas relações sociais e artísticas. Aqui discutindo principalmente que a partir da Lei 5.692 de 71 foi que o ensino de artes começou a ser utilizado nas escolas, né? Só que ainda com características mais voltadas, mais instrumentalistas, com professores não especialistas, né? Sem informação específica nas licenciaturas. E aqui, né, falando, o ensino de arte se torna obrigatório pela LDB, mas mesmo assim, sempre que tem uma discussão sobre como enxugar o currículo, o primeiro que fica em risco é o ensino de artes, né? Então, para a gente ver essa questão do preconceito no ensino de artes. Com base nesse contexto que se formula a terceira resposta, né, que no caso é qual seria o papel do ensino de artes na educação infantil, na educação básica, perdão, e aí ele vai falar: o ensino de arte é o lugar da arte como conhecimento enquanto experiência e cultura de um povo, suas complexas sua complexa rede de relações e de valores. Então, o ensino de arte ele vai discutir justamente isso. Aqui é o nosso objetivo maior, né? Para constituir um novo lugar para o ensino de arte, não são necessárias somente reformas e reformulações em seu texto legal. Essas são imprescindivelmente necessárias, mas acompanhadas de ações práticas, como formação continuada de professores da área e a aplicação de métodos educativos contemporâneos. Faz-se necessário também aos educadores rever suas concepções, preocupar-se com a contextualização histórica de forma que propicie o desenvolvimento de um olhar crítico de mundo por meio da consciência histórica e das reflexões sobre os momentos, as ideias e as produções. Então, esse é o caminho que a gente vai tentar seguir nessa disciplina e desenvolver essas capacidades em vocês. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula.